Muito bem. Orda. Mas isso dava uns quantos murros aí na mesa. Ele não precisava dar murros. Não precisava de ter saudades desse camarada. Ok. Bom, meus amigos, muito boa noite. Obrigado por terem vindo. É sempre um grande prazer recebê-los aqui na nossa sessão da Rádio Pública. Hoje vamos falar sobre Espanha. Espanha é a nossa única fronteira terrestre. Não temos mais nenhuma. Até nisso somos pobres, só temos uma fronteira. Mas partilhamos uma história, partilhamos um passado comum com a Espanha. Mas, no entanto, apesar desse passado que nós partilhamos com eles, nós dois países sempre vivemos assim um bocado às avessas, de costas viradas. E até existe alguma desconfiança entre nós. Aliás, há aquele ditado português que diz que de Espanha nem bons ventos, nem bom casamento. Isto é um ditado português, não é? Os espanhóis não dizem isso. Mas acontece que nós sempre vivemos assim um bocadinho de costas voltadas. E isso quer dizer, desconhecemos bastante qual é a realidade do país vizinho. Para nos falar sobre esse percurso histórico ou político de Espanha, o Cesário Braga, Depois já lhe chamaram muitas coisas essas, de certeza. Braga e Borges. Pois, mas não foi por maldade. Eu não sou maldoso. Eu sou despassarado mesmo. E então, quer dizer, o Cesário Borga foi um sujeito que viveu durante vários anos em Espanha como correspondente do canal de televisão, e é um sujeito que tem uma vivência muito grande, é escritor, é jornalista, é guionista, quer dizer, tem uma experiência vária e tem é um sujeito que já nos acostumou, pelo menos a mim, que o assistia na televisão. Eu nunca o vi quando estava lá na televisão, mas eu vi-o a ele, né? E tem uma visão esclarecida sobre vários assuntos, assuntos pendentes da atualidade internacional, e isso é uma coisa que é interessante ele vir aqui dar a sua opinião sobre esse assunto. Eu queria dizer uma coisa aqui hoje, democraticamente, quero impor uma lei democrática, não é? E qual é essa? É uma regra, não é uma lei, é uma regra a seguir aqui no nosso debate, que é quando as pessoas que quiserem intervir durante o momento que o nosso convidado está a falar, fazem um sinal, que eu anoto aqui o nome da pessoa, e quando ele acabar, vamos seguindo uma certa ordem. Isto porquê? Para evitar comentários paralelos que acaba-se perdendo o fio à meada, que depois toda a gente fala uns com os outros e isso aí não presta. E a gente já teve exemplos disso aí que não resultou. Por isso, quer dizer, isto é a minha imposição democrática. A partir de hoje, vamos fazer arruaceiros. Estou, mas com muita razão. E então, quer dizer, isto é o que eu queria para dizer. Então vamos ouvir o que é que o nosso amigo Cesário Borga tem para nos dizer. Ele
hoje está bem disposto porque comeu bem. Eu quero paus. Era bom, João. Era pau no puxa carroça, mas enfim. Mas então vamos lá. Bom, no fim das recomendações do Reinaldo, ele parece-me aquele governador que vem na ópera do Bom Malandro, a ópera do Malandro, do Chico Buarque, que diz, quando chegou lá o governador, quando chegou lá, indo daqui para o Brasil, e diz, e todos serão livres de acordo com a lei que eu hei de fazer. Só fazer um parênteses antes de tudo. Também relacionado com o Brasil. O último governador, o último presidente militar do Brasil, da ditadura militar, foi o tal general Figueiredo. E ele um dia, já se falava muito da questão da democracia, etc., que ia haver eleições diretas, não sei o quê. E um dia o nosso presidente chega à televisão e bruto general daqueles de cavalaria, bruto numa porta, né? E diz assim, porra, eu hei de fazer deste país uma democracia, nem que eu tenha que prender e arrebentar com toda a gente. Fecha parênteses. Ora bem, aqui para a nossa... Isto é para animar uma conversa, e portanto, não tanto porque este tema naturalmente é muito interessante, eu vou aqui apenas lançar uns tópicos, 2 ou 3 tópicos para enfim, dar um bocado de força a isto, ou para espigar alguma coisa. E a primeira é a gente, isto aliás, na altura que a gente combinou, intitulava-se Olhar a Espanha. E se a gente olhar a Espanha, que é um país, que evidentemente é um país, um dos dois países que fazem parte da península, que é deles e nossa, não é? Se nós olharmos para a Espanha, a nossa tendência, que era de resto a minha, antes de viver aqueles anos em Espanha, vos dar esse testemunho, é a Espanha, a gente, mesmo quando não exterioriza isso, pensa lá dentro, quando vai à Espanha, que a Espanha é assim, um Portugal grande. Pronto. E realmente não é nada. A primeira, o que se vai depois descobrindo é que não tem nada a ver com isso. E esse lado é muito importante. Porquê? Porque a Espanha, de facto, é uma nação de nações. E nós somos uma nação, ponto. Esta é a primeira história, a primeira questão. A Espanha, hoje, é um Estado autonómico, enquanto nós temos 2 regiões, que é a Madeira e os Açores, e que mesmo assim, com muito menos poder de longe do que as regiões espanholas, qualquer das regiões, a Espanha é um Estado autonómico com 23 regiões. Cada uma dessas regiões tem um parlamento, tem um governo e tem competências que praticamente abarcam a vida do dia-a-dia dos cidadãos. Aquilo que tem estado a acontecer em Espanha, que é uma crise política a nível do governo central de Madrid, e que já dura, já vai na segunda ou terceira eleição, e que já dura meses. E porquê é que isto não afeta o resto do país? Porque tudo aquilo que as pessoas precisam para a sua vida do dia-a-dia resolve-se dentro da região. A região tem competências a nível da saúde, a nível do ensino, a nível da segurança, tem polícias próprias, e, portanto, do trânsito, etc. Não faz parte nunca das campanhas eleitorais espanholas a questão de não haver médicos, de haver poucos hospitais, das escolas, não haver escolas suficientes, o problema dos professores. Nada disto faz parte das campanhas nacionais
quando se vota para o Parlamento de Madrid. E porquê? Porque tudo isto faz parte, dos problemas das regiões. As regiões, evidentemente, as regiões ricas pagam para as regiões pobres, há uma tentativa de igualdade em termos destes serviços, que não são iguais, mas que se aproximam bastante, e, portanto, quando há comunidades mais pequenas, que têm estes problemas, atiram-se ao governo da região. Quando há problemas de trânsito, que não se pode passar, porque isto, por aquilo, ou que faltam estradas, atira-se ao governo da região. E, portanto, a regionalização em Espanha é um facto que conduz a vida do dia-a-dia. Esta é que é, de facto, uma realidade. Uma vez é que mandaram-me fazer uma reportagem, uma peça, sobre o problema da colocação de professores. Partindo justamente desse raciocínio, embora, enfim, sejam pessoas que pensam largo, mas, enfim, que havia aqui um problema de crise de colocação de professores. As pessoas não chegavam a tempo às aulas, não eram colocados a tempo, não sei o quê e tal. Mandaram-me fazer uma coisa dessas. E eu, enfim, colhi alguns dados, tentei explicar um pouco isto e lembro-me que fiz um vivo à frente do Ministério da Educação em Madrid e disse assim, aqui, dentro deste edifício, ninguém se preocupa com a questão da colocação dos professores. O Ministério trata das questões pedagógicas, das bolsas, para que haja igualdade em todo o país, e dos programas. É do que trata. O resto é, de facto, com as regiões. Portanto, logo nós temos, independentemente agora da política e das tendências políticas das regiões, nós temos um Estado que, de facto, é, na prática, quase um Estado federal. Quase. E depois a questão do Estado federal é uma questão política. Isso já é outra coisa. Portanto, além disso, a Espanha tem 4 línguas. Tem o espanhol, ou se quiser o castelhano. Há uns espanhóis, quando a gente diz que é o castelhano, eu às vezes digo, falar o castelhano e tal, e diziam, não, o castelhano é a língua primitiva do espanhol. É claro que isto é uma maneira de defender que o espanhol está acima de tudo. Mas enfim, há o castelhano, há o catalão, ao euskera, ou seja, o basco, e ao galego. Portanto, tem 4 línguas e todas elas são legais, constitucionais. Agora, 3 delas, exceto o espanhol, eram proibidas durante o tempo do Franco. E tem outras tantas bandeiras. Embora destas bandeiras, são verdadeiramente 2. Bem, quer dizer, são verdadeiramente 3 é que são assim de mais peso. Já veremos. Portanto, a descentralização do Estado e o poder das regiões dá, poder efetivo, a gestão das regiões, dá à Espanha uma característica completamente diferente de Portugal e da França, por exemplo, que a França é, digamos, um grande país, mas é quase tão centralizado como nós. Tem regiões, mas são regiões puramente com funções administrativas. Nós, pelo contrário, andamos aqui a falar a medo da regionalização e tal, e não sei o quê, porque de facto não é propriamente uma necessidade, não há estas diferenças culturais. Depois, para além deste poder das regiões, nós temos então um outro fenómeno que atravessa a Espanha por razões diferentes, que é o fenómeno do nacionalismo, que atravessa esta parte das regiões, que está sobretudo centrado em 3 pontos. Um é o nacionalismo espanhol, isto é, que é preciso, digamos, que é quase todo o território, e o outro é o nacionalismo catalão e o nacionalismo basco. Há também algumas tendências nacionalistas galegas, mas isso não conta no contexto da Espanha. Quando a gente fala um bocado no nacionalismo galego, lá com sempre uns tipos que dizem isso não conta, até o Franco era galego.
De maneira que estes nacionalismos tiveram várias evoluções ao longo sobretudo do século XX. Primeiro, existia, por exemplo, antes da Guerra Civil, que começou em 1936, existia apenas a Espanha e a Catalunha. A Catalunha era a única região que existia. É preciso ver que a Catalunha teve sempre um ascendente, e isso agora também conta muito, sobre a Espanha. Quando a Espanha era um país rural como Portugal, a Catalunha já era uma região industrializada. É justamente por isso que a Catalunha é o único sítio da Espanha, para além de Madrid, onde isso também aconteceu, mas por outras razões, com as brigadas internacionais, como não sei quem e tal, é o único sítio da Espanha que venceu no primeiro momento a guerra e não tinha exército. Simplesmente porque era uma região industrializada. E assim muito rapidamente porquê? Porque quando as tropas franquistas começaram a ocupar as cidades, e sobretudo Barcelona, os trabalhadores, que estavam muito, nessa altura, muito enquadrados com os anarquistas, os sindicatos anarquistas, foram às fábricas e trouxeram tudo o que podia dar para defender e para atacar. Gruas, caminhões, arrastadoras. Bom, de tal maneira que os tanques franquistas, quando entraram em Barcelona, ficaram bloqueados nas praças, não conseguiam movimentar-se. Inclusivamente fizeram aquilo que se chamava uma fronteira móvel. Trouxeram tantos rolos de papel das fábricas de papel, aqueles rolos grandes, que fizeram trincheiras e quando avançavam, quando conseguiam ir roubando armas e tal, a trincheira avançava. Bom, isto é só para contar como a verdade é que depois começou a haver passagem de tropa para o lado catalão, etc, etc. E a verdade é que a Catalunha é a única região da Espanha onde o general-comandante da Catalunha de Maiorca vai à rádio apresentar a rendição. Bom, mas isto era só para contar este ascendente da Catalunha sobre a Espanha, que tem tido repercussões ao longo do século XX. E há uma outra coisa interessante, já agora para ir contando histórias pelo meio, que é, exatamente pouco antes da Guerra Civil começar, passou a haver uma segunda região na Espanha, com o mesmo estatuto quase da Catalunha, ou muito parecido. Foi o País Basco. E então, o que é que acontece? Ao contrário da Catalunha, que era enfim, não digo que não era uma região laica, mas era uma região, enfim, que não era assim tanto aproximada da religião, o País Basco era profundamente católico. E então, quando se declara a Guerra Civil, o País Basco, justamente porque a República lhe deu o estatuto, passa-se para o lado da República. E então dava-se estas coisas, das quais há fotografias. As únicas trincheiras republicanas onde havia missas eram as bascas.